Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com sua salvação? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui. Todas as manhãs tem um devocional, tem uma reflexão na palavra de Deus para abençoar a minha e a sua vida. Durante o vídeo, curte, comenta e compartilha. Essas 3 atitudes são muito importantes para ajudar o YouTube a dar mais relevância ao canal e levar o vídeo mais adiante. Sugerir o vídeo para mais pessoas. Hoje nós vamos falar como o diabo está ao nosso redor, como ele quer nos pegar. Amém? Então fica aqui comigo até o final. Vamos ter a reflexão. O vídeo é sempre rapidinho, em média 8 a 12 minutos. Às vezes estoura um pouquinho só, mas é algo bom, algo que fala com a gente durante o dia, que pode fazer a diferença no meu e no seu dia. Amém? Durante o vídeo comenta aquilo que você tem passado, comenta o seu pedido de oração, coloca aqui, comenta se o áudio não estiver bom, se o fundo estiver muito alto, comenta aqui, sempre essa crítica é muito boa para eu ir ajustando aqui a altura do som. Amém? Hoje eu acho que eu estou conseguindo falar um pouquinho mais alto, porque já passou um pouquinho, já acordei tem um tempinho, né? Então, de manhã, geralmente gravando às 5 um pouquinho, a voz fica mais pausada. Mas vamos lá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, o restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Eu não tô me aguentando aqui, que eu tô rindo, que eu quase diabo, né? É o inimigo diabo. Criou uma palavra aqui que estava lendo. Amém. Então, o diabo, ele está andando ao nosso redor, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, não é todos que ele pode devorar. Ele fica caçando, esperando as brechas e as permissões que nós damos com a nossa vida para ele. E lendo esse texto eu lembrei de Tiago, né? Tiago 4, versículo 7, que diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então nós temos que resistir ao diabo de uma maneira que a gente não dê brecha para que ele possa nos tragar. E em Lucas 22 também, versículo 31, diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aqui Jesus está falando com Pedro, e logo em seguida Pedro vai falar: não, Senhor, eu estou contigo até a morte. E aí Jesus revela que ele o negará, que Pedro o negará 3 vezes. Então nós temos 3 situações aqui. Satanás está ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. Nós temos que resisti-lo para que ele fuja de nós nos resistindo, seguindo, submetendo a Deus, resistindo a ele fugirá de nós. E ele pediu a Jesus, a Deus, para que possa nos peneirar, ou seja, passar a peneira ali, o trigo na peneira, separar o joio do trigo, ver realmente quem é e quem não é, quem segue e quem não segue, aquele que fala da boca para fora e aquele que realmente quer viver com o Senhor, para o Senhor. E eu lembro a situação de Jó também, né?
Então, Deus está lá analisando e ele fala: vê meu servo Jó, Satanás, aí ele fala: ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. E aí ele permite que Satanás toque tudo que Jó tinha, exceto na vida dele. E só ficou ele e a esposa, porque são um só, né? A partir do momento que vocês se casam, vocês se tornam uma só carne, então é um só, ele não tinha como poder tocar na esposa de Jó também. Mas o que ele acabava fazendo? Utilizando a esposa ali para poder, a esposa provocava Jó a negar a Deus, né? A abandonar a Deus. Então, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, ou seja, todo mundo está passando por algo, cada um com o seu sofrimento. E muitas vezes a gente acha que o nosso sofrimento é maior do que o irmão está passando, maior do que o outro está passando. A nossa dor a gente sempre acha que é maior, que é mais válida, né? E a partir do momento que a gente valoriza a nossa dor, o nosso sofrimento, a gente desvaloriza o sofrimento de Jesus na cruz por nós. Porque se nós temos a salvação, a vida eterna e o Espírito Santo habita em nós, não tem nada maior do que isso. A dor a qual nós passamos, aquilo que nós suportamos, não pode ser maior do que isso que nós estamos passando. Assim como Estevão, o que ele tinha, o espírito que havia nele, era maior do que as pedradas que ele estava levando. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, o que havia neles, com eles, era mais forte do que o fogo. O fogo não podia queimá-los, o fogo não podia tocá-los. Assim como Paulo, Pedro, Silas, todas as vezes que estiveram presos, as correntes não eram mais fortes do que havia neles. Pedro e Silas ali orando, louvando a Deus presos, a ponto de fazer com que a terra tremesse, que Deus estremecesse tudo ali, a ponto de abrir os portões, soltar os grilhões. Então aquilo que há em nós é muito mais forte do que qualquer coisa que nós podemos sofrer. E se nós estamos sofrendo, nós temos que dar glória por passar um sofrimento por Jesus, é o que a palavra nos diz, nos ensina. Então, nós temos que resistir ao diabo, não dando espaço para que ele possa nos devorar. E que se ele precisar nos peneirar, o Senhor já orou por nós, para a nossa fé não esvaecer, assim como ele orou por Pedro. E como diz aqui, permanecendo firmes na fé. Então o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em nós a partir do momento que nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, não há nada que possa com isso, exceto se nós permitirmos. Amém? Então resista ao diabo, ele fugirá de você. Viva conforme ele possa andar ao seu redor o tempo todo, mas não possa lhe tragar. Submeta-se a Deus em tudo e ele não poderá tocá-lo. Amém? Que Deus te abençoe nesse sábado. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã. Amanhã, domingo de Santa Ceia, dia de anunciar que ele voltará. Amém?